Vamos então fazer a apresentação da nossa palestrante de hoje, Ellen Protzner-Morbeck. Ela é fisioterapeuta, possui pós-graduação em fisioterapia em oncologia e em pós-graduação em cuidados paliativos. É coordenadora do Comitê de Fisioterapia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP. É também coordenadora da fisioterapia na oncologia da Redor Idasa Oncologia. Ainda é fisioterapeuta do Ambulatório de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. É coordenadora da pós-graduação em fisioterapia em oncologia pela Interfísio e é diretora da Qualifísio Oncologia, além de vice-diretora da ANCP do DF, já anunciado. Então, passamos a palavra à nossa palestrante, Ellen, com o tema Cuidados Paliativos. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês sobre cuidados paliativos, né, para poder realmente desmistificar tudo que tem acerca do cuidado paliativo. Eu já fui muito bem apresentada, muito obrigada. Então, hoje, né, só para vocês entenderem, eu trabalho exclusivamente com pacientes oncológicos, em todas as fases do seu tratamento oncológico, né, desde o início da doença até o final da doença, e com certeza eu pratico os cuidados paliativos todos os dias com eles, né? Então, hoje eu faço a gestão de clínica, de equipes, mas também tenho o consultório, que é onde eu realmente faço toda essa abordagem de cuidado paliativo e cuidado de fim de vida. Então, eu começo dizendo que cuidado paliativo não é sobre morte, mas é como a gente vai viver até o momento da nossa morte. Então, é impossível eu não falar de morte dentro do cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo, ele não é só sobre os cuidados do fim da vida, só sobre os últimos dias de vida. Não. Ele é um cuidado onde vai controlar sintomas durante todo o tratamento, desde o momento do diagnóstico. Então, aqui eu trouxe, né, muitos mitos já publicados sobre os cuidados paliativos para a gente já começar desmistificando. O primeiro deles é: cuidado paliativo acelera a morte. Esse é um mito enraizado aí na nossa sociedade. Ele não vai acelerar a morte. Ele vai, sim, promover conforto e uma melhor qualidade de vida dentro de uma doença que não tenha cura. Ou seja, nós sabemos que aquele paciente, inerente à nossa vontade, vai falecer daquela doença. Mas não quer dizer que a gente só vai colocar o cuidado paliativo no momento do seu fim da vida. Cuidado paliativo é apenas para as pessoas que estejam morrendo por câncer. Esse é um mito muito grande, porque qualquer doença que não tenha cura pode se beneficiar com os cuidados paliativos desde o momento do seu diagnóstico. O terceiro, pessoas em cuidados paliativos param de comer e morrem de fome. Isso acontece no fim da vida. O fim da vida, ele é cercado por vários sinais e sintomas que são peculiares, particulares do fim da vida. Um deles é realmente a falta de fome e de sede que os pacientes têm. Os pacientes não, nós, seres humanos, qualquer fim de vida vai ser caracterizado por uma anorexia e uma baixa de ingesta de líquidos. Por quê? Porque o nosso metabolismo ele está muito lento. Então, o paciente ele não vai morrer de fome no fim da vida,
quando ele para de comer, como ele comia anteriormente. Isto é normal do fim da vida. Então, o que o paciente vai falecer é da sua doença, é da progressão da sua doença. Ou se a pessoa não tiver doença nenhuma, isso vai acontecer também. E a verdade, os últimos dias tornam-se mais lentos, né, podendo ser por meses, inclusive, mas parar de comer, de diminuir a alimentação, isso ocorre, que é uma coisa fisiológica. Cuidados paliativos são fornecidos apenas em hospitais. Isso é um mito, porque nós podemos fornecer cuidados paliativos em ambulatórios, em UPAs, em cuidados domiciliares. Então, atende à atenção primária, secundária e terciária. Precisamos proteger as crianças de serem expostas ao processo de morte. Isso é um mito. E, na verdade, isso existe na nossa sociedade. Ninguém gosta de falar sobre a morte. Falar sobre a morte é pensar na nossa própria morte. É pensar e ter a certeza que nós somos seres finitos e que um dia nós teremos fim. Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a forma como conversamos com as crianças sobre a morte, né? Então, realmente, nós não podemos não permitir uma criança despedir do seu ente querido que está doente e no seu fim da vida. Mito 6. A dor faz parte de todo o processo de morte. Não. Morrer com dor significa morrer sem qualidade. E tem um estudo que é publicado na The Economist que fala sobre qualidade de morte de diversos países. E nós somos o terceiro pior país para se falecer. Nós perdemos para países subdesenvolvidos da África. Então, o que isso quer dizer? Que para ter uma boa qualidade de morte, não precisa, muitas vezes, ter poder aquisitivo. Precisa de um bom cuidado. Mito 7. Medicamentos para dor em cuidados paliativos pode levar à dependência. Este é um mito que tem muito acerca da morfina. Quando muitos pacientes pensam, não quero tomar a morfina porque isso vai dizer que eu já estou no meu fim da vida. Não, isso é um mito com esse medicamento. A morfina, ela é um opioide excelente para controlar dor. Então, os países que mais têm boa qualidade de morte são os países que têm mais uso de morfina para controlar sintomas. A morfina não vai acelerar a morte, não vai causar essa dependência como enraizada na nossa sociedade. A morfina ela é exclusivamente para controlar sintomas, dois sintomas, dor, que é o principal, e a falta de ar, que é a dispneia, que ela também é controlada com a morfina. Aqui, o mito da morfina, que ela é administrada para acelerar a morte. Isto é um mito, por quê? Como a morfina ela é mal utilizada no nosso país, ela só começa realmente a ser utilizada no fim da vida. E o fim da vida, ele vai acontecer do paciente falecer, mas ele não vai falecer por causa da morfina, ele vai falecer porque ele tem uma doença progressiva. A morfina vem para controlar o sintoma, para o paciente não morrer sentindo dor nem falta de ar. Mito número 9. Cuidado paliativo significa que meu médico desistiu e não há mais esperança. Isto é um grande mito, porque o cuidado paliativo, ele vai andar lado a lado com a equipe de cuidado curativo, de cuidado modificador de doença. E, por último, eu desapontei meu familiar porque sua morte não aconteceu em casa. A morte em domicílio, ela é um desafio. Ela é um desafio para a equipe, ela é um desafio para a família que cuida, ela é um desafio para o próprio paciente. Então, muitas vezes, pode
tudo estar organizado para esse falecimento acontecer em casa, mas pode ter alguma intercorrência que isso não seja, né, conseguido efetuar aí com tanto vigor, e isso pode levar à decepção das pessoas. Por isso que precisa ser muito bem alinhado, conversado, e a boa comunicação, ela é a base fundamental do cuidado paliativo. Então, o que são os cuidados paliativos? A Organização Mundial da Saúde define os cuidados paliativos como uma abordagem que aprimora a qualidade de vida de pacientes, tanto adultos quanto crianças, e de seus familiares, que estão enfrentando problemas associados a doenças ameaçadoras de vida. E isso vai promover uma prevenção de alívio de sofrimento por meio da identificação precoce, uma avaliação correta e o tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Há aqui a Associação, né, Internacional de Cuidados Paliativos e Hospice trouxe em 2020 essa definição, que cuidados paliativos são cuidados holísticos, ativos, ofertados a todas as pessoas de todas as idades que se encontram em intenso sofrimento relacionado à sua saúde, proveniente de uma doença grave, especialmente aquelas que estão no seu fim da vida. O objetivo dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida de pacientes, famílias e cuidadores. Então, nós precisamos entender que o cuidado paliativo, ele começa e ele anda lado a lado junto da terapia modificadora de doença, junto com o tratamento normal de qualquer doença. Só que o cuidado paliativo vai estar preocupado com questões psicológicas, sociais, sua rede de suporte, sintomas, né? Se conhece sobre a doença, todos esses aspectos. Então, existem fases de abordagem dos cuidados paliativos, que, sim, no fim da vida, como a gente pode ver nesse gráfico, é o ápice do cuidado paliativo. Aqui nós precisamos promover uma boa qualidade de morte para o nosso paciente. Afinal, quem precisa de cuidados paliativos? Quais são as doenças que precisam de cuidados paliativos? As primeiras doenças que necessitam de cuidados paliativos são as doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam no nosso país. Seguido, sim, do câncer. Mas as doenças pulmonares, a AIDS, a diabetes, as doenças renais, as doenças hepáticas, o Alzheimer e as outras demências, que existem milhares de demências e não só o Alzheimer, tuberculoses multiresistentes, doenças de Parkinson, artrite reumatoide, esclerose múltipla. Então, é uma infinidade de doenças que necessitam dos cuidados paliativos. E essas porcentagens são né, os pacientes que necessitam de cuidados paliativos no momento do seu diagnóstico, porque eles já sabem que nesse momento do diagnóstico, muito provavelmente eles irão falecer desta doença. Então, não é só câncer, é o Alzheimer, é o Parkinson, é a esclerose lateral amiotrófica, sequelas de AVCs, de derrames, síndromes neurológicas, HIV, cardiopatias, pneumopatias, Covid-19. E isto é um gráfico onde nós, seres humanos, somos pautados por questões físicas, como dor, fadiga, vômitos, náuseas, os sintomas físicos de um modo geral, questões emocionais, como raiva, desespero, medo, o luto. Nós já sofremos um luto antecipatório quando a gente tem perdas ao longo do tratamento de uma doença. Então, a gente não pode considerar o luto só como perda de pessoas. Então, o luto, ele é perda de pessoas, de coisas, de animais. Então, o paciente já sofre esse processo de luto antecipatório. Questões práticas, as finanças, muitos pacientes precisam parar de trabalhar. Quem vai fazer o cuidado das crianças quando é a mulher que está doente, a manutenção do lar. Questões informacionais da nossa própria doença,
né, dos procedimentos, como vai ser o tratamento, quais são as técnicas de enfrentamento dessa doença, os sintomas que podemos ter, né, o que os serviços oferecem, como é esse processo de morrer, quais são as tomadas de decisões, ou seja, são questões complexas que precisamos ali realmente, né, acompanhar e manejar os sintomas. Questões espirituais, a espiritualidade como sentido, significado de vida, o que é sagrado para aquele paciente, as questões sociais de família, de rede de suporte de amigos, de trabalho, e as questões psicológicas, questões de valorização, questões de autoimagem, de enfrentamento. E onde começou o cuidado paliativo? O cuidado paliativo, ele começou como uma abordagem de cuidado no fim da vida. E isso começou em Londres, né, justamente com freiras, envolvendo o convento de St. Joseph Hospice, onde houve-se a primeira vez falado sobre hospice. Hospice é um modelo de cuidados compassivos para as pessoas que têm doença limitante e tempo de vida limitante. Então, o hospice realmente acaba sendo um modelo de cuidado em instituições onde realmente é só para o fim da vida, os seus últimos 6 meses de vida. O objetivo é cuidar e não curar. Então, o hospice, ele entra dentro desse modelo de cuidado paliativo quando há um prognóstico de 6 meses do paciente. Aqui no Brasil, nós temos a Clínica Florence, em Salvador e em Recife também. Aqui em Brasília, nós temos hospitais de transição que têm este modelo, essa linha de cuidado de hóspice, que é o fim da vida. Então, hospitais de transição são hospitais de baixa complexidade. E onde surgiu o cuidado paliativo foi aí na Inglaterra, dentro do St. Christopher, o hóspice mais conhecido do mundo, e foi com Cicely Saunders, esta senhora, esta inglesa, que era enfermeira, assistente social e médica, e ela inicia esse atendimento global para os pacientes que estão em sofrimento, sofrimento físico, psicológico, espiritual, familiar, social e econômico, porque ela entendeu que esses sofrimentos de outras dimensões vão muitas vezes, né, aumentar, exacerbar o sintoma físico que aquele paciente apresenta. E, posteriormente a isso, nos Estados Unidos, Elizabeth Kubler-Ross lança esse livro sobre a morte e o morrer através do seu acompanhamento aí de 2 anos de pacientes com doenças avançadas, e foi ela que trouxe esse modelo aí das 5 fases do luto, de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E essas 2 mulheres maravilhosas se encontraram e criaram essa primeira definição de cuidados paliativos com essa abordagem de qualidade de vida, de prevenção, de alívio, né, e tratamento do sofrimento. E aqui no nosso país, né, começou na década de 90. Os pioneiros começaram aí no sul do nosso país, depois vindo para a Santa Casa e depois para a Unifesp em São Paulo e posteriormente para o INCA. E em 2009, o nosso Conselho Federal de Medicina, ele reconheceu, ele incluiu no seu Código de Ética Médica os cuidados paliativos como princípio fundamental. E hoje nós temos uma médica paliativista conhecida mundialmente, que é a doutora Ana Cláudia Arantes, né? E ela tem 3 livros maravilhosos, aconselho todos a lerem, depois eu posso disponibilizar através da Valéria para vocês, e ela tem algumas frases. Eu cuido de pessoas que morrem. A vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. E essa metáfora foi publicada em 2022 na JAMA Oncology, uma das revistas principais da oncologia, falando que, né, os cuidados paliativos não são a chuva, e sim o guarda-chuva. E o que essa charge quer dizer? Primeiro chega o paciente com o seu familiar,
né, onde faz essa visita, recebe o diagnóstico, né, de uma doença incurável e sabe que vai ter sintomas, muitas vezes pode saber que essa doença não vai ter cura e ele pode evoluir para o falecimento devido a essa doença, e ele sai diante essa tempestade de informações, de sofrimento, e com isso, no meio da tempestade, vem a equipe de cuidado paliativo e oferece o guarda-chuva para esse paciente, onde esse guarda-chuva vai ser realmente o manto, que é o sentido, né, figurado mesmo da palavra. Quando a gente fala de paliativo, ele vem de pallium, que é manto. Então, promover esse manto de cuidado, de controle de sintomas e de sofrimento humano. A partir do momento que esse paciente recebe o diagnóstico e automaticamente é inserido na equipe de cuidados paliativos, ele não vai diminuir a chuva, não vai diminuir a tempestade, mas ele já vai sair amparado e cuidado para melhor enfrentar toda essa tempestade com qualidade. Então, o cuidado paliativo do século XXI é esse guarda-chuva enorme envolvendo equipe, tomadas de decisão, empatia, comunicação, cuidado com o sofrimento humano, família, controle de sintomas, bioética, espiritualidade, cuidados no fim da vida e luto. Então, concluindo essa primeira parte, porque esse é um desafio enorme falar sobre tudo o que cerca o cuidado paliativo tão rápido, mas eu vou tentando. Cuidado paliativo não é sinônimo de terminalidade e não está relacionado com prognóstico de doença. Cuidado paliativo é uma abordagem de cuidado com o sofrimento humano, com uma doença que ameaça a sua vida. Então, as dimensões do cuidar. Nós temos a dimensão psíquica. O que é a dimensão psíquica? O diagnóstico de uma doença grave e incurável é um disparador de angústias e de incertezas para qualquer ser humano. O sofrimento, ele tem origem, sim, nos sintomas físicos, no significado que o paciente e a família atribuem às suas vivências decorrentes deste momento, mas que são vinculados a experiências emocionais anteriores. Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Depende da época, do lugar, da classe social, de valores individuais, de concepções científicas, religiosas, filosóficas. E o mesmo pode ser dito das doenças. Então, a doença, ela é única, a doença, ela é biográfica. Então, a minha doença jamais vai repercutir no meu sistema, na minha vida, como repercute, por exemplo, na vida da Valéria ou na vida de cada um de vocês. Então, é isso que a gente precisa, entender e cuidar dos pacientes como únicos. A dimensão social, ela vai ser pautada no exercício de autonomia do paciente. Além disso, como é a rede de suporte, se tem ou não a presença de cuidador, se tem pendências legais, previdenciárias, se tem conflitos. A equipe, aqui nós falamos de equipe transdisciplinar, porque não há uma hierarquia. A hierarquia aqui, ela é horizontal, onde há uma sobreposição de saberes da equipe, mas sem ter uma competência ali hierárquica. Porque todos os limites, todas as atuações, elas são flexíveis. Os atendimentos podem ser realizados em conjunto. E a espiritualidade? A espiritualidade, como conceito, como definição, né, ela é uma característica do ser humano, referente ao modo como busca e expressa sentido e significado, assim como sua conexão com o momento, com si mesmo, com os outros, com a natureza, e o que é sagrado. Então, a espiritualidade, em cuidados paliativos, é uma abertura de consciência, de significado e totalidade de vida. É a busca pelo sentido e pelo significado de nossa própria existência. Não implica em fé, capacidade de autoconsciência de fazer uma reflexão sobre si mesmo.
significado e sentido de vida. Não se limita a qualquer prática de crença ou prática religiosa. Por quê? Quando a gente fala em sagrado, muitas pessoas, sim, têm sua religião, como a sua fé, como seu sagrado. Tudo bem. Mas eu tenho outras pessoas que têm como sagrado a natureza, os animais. Então, outros tipos de sagrado. Isso também é espiritualidade. Por isso que os estudos dizem que a espiritualidade, ela não vai implicar na fé, e sim no que é sagrado para o nosso paciente. Então, quando eu falo de espiritualidade, é busca por sentido, significado de algo que transcende a vida. E que se a gente não procura e não tem essa espiritualidade, há um sofrimento existencial, uma angústia existencial, e que pode aumentar o sintoma físico do paciente. Religiosidade vai se referir a dogmas, crenças, ritos, celebrações de cada ser humano, de cada religião. Ele é respeitado, sim, mas isso depende da pessoa, por isso que eu digo que é biográfico. A paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento. O sofrimento humano, o cuidado paliativo é pautado para amenizar, para controlar o sofrimento humano. O que é o sofrimento humano? Qualquer experiência aversiva, não necessariamente indesejada, e sua emoção negativa correspondente. Vem associado à dor, infelicidade, mas qualquer condição que pode gerar sofrimento pode ser aí aversiva. Não é, né, simplesmente uma mera sensação de alerta de dor física ou psicológica, é um sentimento. É um sentimento que vai direcionar o paciente a um significado mais íntimo de sua transcendência. Muitas vezes é aí mergulhado no seu sofrimento que o paciente vai procurar a origem da culpa, porque está passando por tudo. Né? Muitas vezes vai se responsabilizar por tamanho sofrimento. E a permanência prolongada nessa angústia existencial vai fazer com que o paciente olhe para a morte como um alívio para o seu sofrimento. Então, o sofrimento, ele faz parte integrante da experiência humana, enquanto realidade inevitável e presente. Viktor Frankl, que é um grande escritor, né, sobre aí o sentido, sobre a busca sobre o sentido de vida, ele traz sobre o sofrimento que o homem não é destruído pelo sofrimento, ele é destruído pelo sofrimento sem sentido. A doença ameaça o ser humano e o faz questionar o que lhe dá sentido e propósito. E a falta desse sentido vai levar o nosso paciente ao sofrimento. E Rubens Alves traz para a gente: o sentido de vida é algo que se experimenta emocionalmente, sem que se saiba explicar ou justificar. É uma transformação de nossa visão de mundo, na qual as coisas se integram como uma melodia, o que faz sentir reconciliados com o universo ao nosso redor, sensação de eternidade e infinitude. Então, o sofrimento, ele ameaça a pessoa, persiste até que essa ameaça seja eliminada ou até que ele aceite essa condição e aprenda a viver com esse sofrimento. O sofrimento pode afetar o paciente, a família e todos que o cercam, inclusive a equipe, quando não consegue controlar o sofrimento do paciente. Então, o cuidado paliativo, ele é pautado em todas essas dimensões faladas até agora. Só que a base fundamental é o controle de sintomas físicos. Né? E quais são esses sintomas? São todos aqueles sintomas que nós falamos anteriormente que geram questões complexas sobre doença, sobre o sofrimento de suas perdas, sofrimentos físicos, psicológicos, sobre o fim da vida, questões espirituais, sociais e as questões práticas. Esse estudo, publicado na New England, traz os principais sintomas das principais doenças em cuidados paliativos.
A gente bate o olho e não entende nada. Vê esse monte de coluna colorida, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor. Então, no câncer, aqui na doença cardíaca, aqui na doença pulmonar, na doença renal, na demência e na AIDS. Então, aqui nessas colunas estão os principais sintomas, os sintomas mais prevalentes. Por exemplo, no câncer, o sintoma mais prevalente é a dor, seguido da fadiga e da anorexia. Na doença cardíaca, não, é o quê? É a falta de ar, de espineia e a fadiga, e assim sucessivamente. Então, os principais sintomas nas principais doenças em cuidados paliativos incluem dor, depressão, anorexia, confusão, fadiga, dispneia, insônia, náuseas, constipação, diarreia, anorexia. Então, isso é muito complexo. E com o passar do tempo, com o desenvolver da doença, esse paciente vai chegar no seu fim da vida. E nós precisamos conversar sobre o fim da vida, porque a maneira como uma pessoa morre permanece na lembrança daqueles que ainda continuam vivendo. Então, promover uma qualidade de morte para o paciente é um princípio fundamental do cuidado do fim da vida. Cicely Saunders ainda traz que o cuidado paliativo ele não é uma alternativa de tratamento, ele é uma parte complementar e vital de todo acompanhamento de paciente ao longo de toda a sua doença. Então, a base é controlar o sintoma, ter esse trabalho em equipe, família e paciente, e uma comunicação impecável, e não ter preguiça de ouvir, desenvolver a escutativa. Porque cuidado paliativo, vocês podem acreditar, essa aula que eu estou falando para vocês, eu falo para os profissionais da saúde. Então, as dúvidas de vocês ainda são dos profissionais da saúde. Então, a gente precisa realmente falar, conversar e se importar com o outro. Então, quando eu trouxe, falando de alguns sintomas lá no início da aula dos mitos, aqui tem as alterações clínicas, que foi publicada pelo INCA. Só que isso acontece com todos nós, com doença ou sem doença, no fim da vida. Redução da ingestão oral, dificuldade de deglutição. Então, se eu tenho um paciente no fim da vida que parou de comer, e isso é devido ao fim da vida, devido à baixa da sua atividade metabólica, se eu forçar uma alimentação, esse paciente pode engasgar. Se ele engasgar, ele pode broncoaspirar. Então, isso pode trazer uma intercorrência para o paciente. Então, eu não posso forçar a alimentação no fim da vida. Isto é uma medida fútil, que nós denominamos, porque não vai mudar o desfecho daquele momento, daquela fase. Fraqueza muscular, redução de funcionalidade. Aqui é uma classificação especial, especialmente voltada para a funcionalidade que nós colocamos para os profissionais da saúde. Mudança do padrão respiratório. Então, geralmente o paciente começa com uma ventilação bem baixinha, respirando bem fraquinho, aí ele passa por períodos sem respirar, depois ele volta com respirações mais profundas. Então, isso é essa mudança, e é isso que é o nome dessa respiração, Cheyne-Stokes. Acúmulo de secreção, então redução de perfusão, né? Então redução aqui de perfusão periférica, então muitas vezes não dá para medir a oximetria, então não precisa, isso gera angústia. Então, Ellen, o que eu preciso observar nos pacientes do fim da vida? A sua face. O sofrimento vai estar estampado na face do paciente, se ele estiver em sofrimento ou com sintomas. Então, nós precisamos desenvolver um plano de cuidados muito eficaz para esse fim da vida. E aqui são um estudo onde proíbem, né, onde não pode ser feito em uma UTI com paciente no fim da vida. Tratamentos fúteis, antibiótico, transfusão, hemodiálise, muitos exames. Nós estamos falando aqui exclusivamente do fim da vida. Então, não posso colocar como regra, paciente em cuidado paliativo não pode receber antibiótico. Depende da fase que ele está. No fim da vida, não, porque eu não vou mudar esse desfecho.
eu não posso permitir dor contínua de outros sintomas, visita restrita, jamais. No fim da vida em hospital, a família tem que entrar, pode entrar a qualquer momento. São momentos finais de despedida. Não perguntar se deve ser feito tudo para investir. Quem tem esse poder de autoridade, quem sabe o que tem que ser feito, é a equipe, né, da saúde, e nunca a gente vai promover a eutanásia, e sim a morte natural do nosso paciente. Alguns aspectos jurídicos que existem, né, mas o que a gente pode colocar em mente? Nosso Código Penal brasileiro realmente caracteriza como crime a omissão de cuidados. Então, em fase final de vida e processo ativo de morte, são condições irreversíveis. Então, eu não tenho como trazer artifícios para prolongar o tempo de morte, porque prolongar o tempo de morte vai gerar sofrimento do nosso paciente, porque eu não tenho como evitar. Então, eles podem ser realmente, penalmente relevantes, sim, porque eles estão sustentando sem mudar nenhum desfecho de doença. Então, quando eu não quero empreender nenhuma medida, nenhum procedimento fútil, eu não tenho crime. Eu não tenho crime, porque eu estou promovendo ali o conforto. Ao contrário que se eu colocar medidas invasivas no paciente no fim da vida, eu vou promover a distanásia, que é esse prolongamento inadequado. Isso sim é crime. Porque o cuidado paliativo vai reconhecer a morte como um processo natural, né? Com as intervenções que sejam proporcionais para aquela fase, né? Então, realmente, é recomendado porque é uma boa prática em saúde. Como a gente está no adiantar da nossa hora, eu vou mandar depois esse vídeo para a, a Valéria compartilhar com vocês, porque nós todos precisamos ver o fim corajoso de Ana Beatriz. E aqui, rapidamente, Bete Carvalho no seu fim da vida. Então, fim da vida, nós precisamos ressignificar e muitas vezes teremos uma oportunidade de pedir uma última Heineken e com certeza esse cuidado será ofertado. É fundamental que o paciente se sinta seguro e acolhido em seu ambiente, com a presença contínua de alguém querido ao seu lado, alguém amoroso o suficiente para cuidar de todos os detalhes de seu conforto, mas ao mesmo tempo ter o desapego para permitir uma partida serena e digna. Logo ficou claro que cada morte era tão única como a vida que a precedeu e que toda experiência daquela vida estava refletida no momento de morrer. Quando o fim está próximo, podemos haver possibilidade de encontrar pessoas e dizer: me desculpe, eu perdoo você, obrigado, eu te amo, tchau. Resolver pendências pode ter imenso impacto, tanto para o paciente quanto para a família. Quando vocês estiverem nos seus últimos dias de vida, o que vão querer? Vão querer abraçar algum diploma universitário no quadro da parede? Vai pedir para ser levado para a garagem para sentar no seu carro? Vai encontrar conforto relendo sua declaração financeira? Claro que não. O que importa são pessoas. Seus relacionamentos serão tão mais importantes, não deveríamos nos importar mais agora? Max Lucado. E eu me despeço. Obrigada e desculpa o avançar aí do tempo. Sem problema. Por favor, Patrícia. Patrícia, governadora do 4560 em Itaúna, Minas Gerais. Boa tarde, pessoal, companheiros. Muito tempo que eu não tinha oportunidade de participar da reunião de vocês, né? Mas esse assunto é um assunto que me interessa muito, eu estudo. O livro da doutora Ana Cláudia é um dos meus livros de cabeceira. Eu já li todos os três, mais de uma vez. Eu já fui provedora de um hospital, então já vivi muito essa realidade. A sua opinião, a legislação brasileira mudou um pouco. Hoje acho que se permite que a pessoa faça não é um testamento, né? Não sei qual é o nome legal, quais os cuidados que ela gostaria de ter no fim da sua vida, né? Por exemplo, que ela não quer ser entubada, que ela não quer ir para um CTI, mas nós não chegamos ao ponto de alguns países europeus que ainda se permite que em determinado momento se retire a vida. Dentro da área médica,
O que você escuta sobre isso? Existe alguma tendência que o Brasil atualize a sua legislação permitindo esse tipo de final de vida? Muito obrigada pela sua pergunta. Então, realmente, a gente tem um documento, que são as diretivas antecipadas de vontade. Nós podemos fazer em qualquer fase da nossa vida, e ela pode ser revogada também em qualquer momento, onde ali nós vamos deixar claro em relação, se nós tivermos alguma doença, o que a gente quer que seja feito, o que quer que não seja feito, e se a gente estiver no nosso fim da vida, a mesma coisa. Né? Quanto a essa questão da eutanásia, eu acho difícil a gente caminhar para isso, né? Uma coisa que realmente é muito bem estabelecido no nosso Código Penal brasileiro, né? E realmente assim, né? Nos outros países a gente sabe que a prática ela é legal, né? Então realmente só que a gente precisa entender que a eutanásia ela precisa ser realizada quando há um sofrimento intenso, né? Então, não tem como o cuidado paliativo ele defender até a eutanásia, sendo que a gente promove esse conforto, né? Que, na verdade, quando a gente fala de questões bioéticas, né, de termos bioéticos, o cuidado paliativo ele é pautado na ortotanásia, que é permitir a morte natural. E a eutanásia ela não faz isso, ela não permite a morte natural, né? Ela é uma injeção letal que o paciente pode aplicar em qualquer momento da sua vida. Então, vamos proceder o agradecimento através de um certificado. O Rotary Club de Brasília, 5 de dezembro, do Distrito 4530, de Rotary International, que se reúne às quintas-feiras nas instalações da UFES, Faculdades Integradas, ou no formato virtual por meio da internet, prima por convidar pessoas ilustres que tragam momentos de interesse e certifica que Ellen Protzner Morbeck desenvolveu com maestria e competência o tema cuidados paliativos. Vai esse certificado virtualmente, depois, um dia, vai ter a oportunidade de entregar fisicamente. 2 minutos para suas palavras finais, palestrante Ellen, por favor. Bom, eu agradeço, né, agradeço a atenção de vocês, o interesse pelo tema, e me deixo disponível aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, pode pedir meu contato para a Valéria. Então, sou muito acessível, muito aberta, e eu sei que é um tema que gera, assim, muita dúvida mesmo. Então, contem comigo. Sempre compartilhando o orgulho, né, de ser rotariano, rotariana, e dessa forma, saudando o pavilhão nacional, batendo o sino, são exatamente 1h29, né? A gente fecha a 35ª reunião, hoje, quinta-feira,